Bem-vindos, bem-vindo todos, todas, né, para esse encerramento, esse primeiro encerramento do módulo 1, né? Teremos hoje a professora Fernanda. Eu estou aqui fazendo as honras, as apresentações hoje, porque a Fernanda é que vai apresentar. Vamos ouvi-la, ter o prazer de ouvi-la sobre a Martineau. Uma autora desconhecida de todos nós. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito instigante, né? Então, só para fazer a abertura, dizer que esse é o nosso 6º encontro, né, do primeiro módulo dos 200 anos, do curso de extensão 200 anos de Sociologia. Estávamos brincando aqui antes da abertura da sala, que é uma espécie de despedida e, ao mesmo tempo, um esquenta para o módulo 2, né, que vai continuar. Queria agradecer, né, fazer os agradecimentos de praxe, o apoio da SBS, o apoio do campus avançado da Universidade Federal de Juiz de Fora, Governador Valadares, que é de onde a Fernanda está falando, de onde foi proposta a alternativa, né? Aqui também agradecer à minha universidade, a UFOP, pela liberação do meu tempo de trabalho, né? E o reconhecimento desse tempo de trabalho para essa iniciativa. E agradecer a participação de vocês, né? Sem a qual essa participação não há como haver interação real, não há como a gente medir o alcance dessa nossa iniciativa e planejar as próximas, né? Então, sem mais delongas, Fernanda, convido você, como é de praxe, né, que você já sabe, você faz a apresentação, vamos te ouvir, e convido a todos para deixarem registrado por escrito suas reflexões, suas provocações, né, o seu feedback, que é importante para a gente. Todo mundo que é professor sabe disso, né? Então, sejam bem-vindos e muito ansiosa para te ouvir, Fernanda. Obrigada, Júlia. Obrigada a todos e todas que estão conosco aqui e que estejam acompanhando pelo YouTube ou que posteriormente, né, tenham a possibilidade de assistir esse vídeo. Nós vamos falar hoje sobre uma autora que, para mim, é muito importante, que é a Hertz Martineau. Como o Júlio mesmo disse, é uma autora que é desconhecida nossa hoje, né? Convencionou-se de que ela não seria importante o suficiente para constar no cânone, embora seja uma fundadora. E muito do que eu vou falar aqui hoje também é num sentido de provocação a nós todos, enquanto estudantes, professores, né, pesquisadores, que não falamos ou que não ousamos pesquisar sobre os autores e as autoras que não se encontram no cânone. Lógico que eu vou focar mais especificamente na Hertz Martineau e fiz uma escolha também de recorte que tem a ver com as pesquisas que eu tenho realizado, né? Então, vou começar falando sobre uma obra específica, mas pretendo dar um panorama aí, já complementando a aula que foi dada pelo professor Igor Suzano Machado, né, da Federal do Espírito Santo, no sentido de que a gente possa dialogar um pouco mais sobre quais as contribuições e por quê, qual a importância de se dar Martineau hoje, né, em sala de aula, na formação para ciências sociais, mas também, como é o meu caso, na introdução à sociologia para outros cursos que não são propriamente, né, aqueles formadores de sociólogos, cientistas sociais de um modo geral, antropólogos, enfim. Bom, eu queria comunicar também que, como a gente avisou anteriormente, né, eu sou moderadora da sala, eu não tenho como ficar autorizando mais as presenças. Até autorizei aqui enquanto falava, mas isso faz com que a gente fique um pouco distraído. Então, eu peço encarecidamente que as pessoas optem agora, como já são 2h09, para assistirem pela sala do YouTube, para que a gente possa fazer uma transmissão tranquila. Antes de eu começar a falar sobre a Hertz Martineau, eu queria me apresentar, né? A gente sempre pede para os professores se apresentarem e até o momento a gente fala pouco sobre quem organiza o evento, né? Vou aproveitar que hoje eu estou na condição de expositora e falar um pouquinho sobre a formação e como é que essa formação dialoga com esses interesses de pesquisa.
Vou tentar ser bem breve, inclusive, com relação a isso, para não tomar o tempo que já é escasso. A minha graduação foi em Ciências Sociais na Federal de Juiz de Fora, de 98 até 2001. Depois eu fui para o UPERJ, o antigo UPERJ, no Rio, né? Onde eu fiz o mestrado e o doutorado. Fiz ao longo do doutorado, fiz o curso de Direito, então sou advogada e sou socióloga. Atuo em teoria sociológica, né? Minha pesquisa é voltada a duas vertentes específicas, assim, bem claras, e que eu acho que não são nada distantes umas das outras, que é política pública e geração de renda, cooperativismo, associativismo, economia solidária de um lado, e do outro lado, teoria sociológica. A gente tem a mania de especialização que acha que essas coisas às vezes não convergem, né? Que elas não conversam, mas eu entendo isso como um mito. E acho que na Harriet Martineau, e não só nela, na Beatriz Potter Webb e várias outras clássicas, nós conseguimos encontrar isso de forma cabal. Essa modalidade de uma sociologia pública, que pejorativamente nós já ouvimos de forma recorrente alguns teóricos e até comentadoras que queriam resgatar essas teóricas, classificando como reformadoras sociais. Não vou entrar nessa celeuma aqui, não é o momento, mas eu vou inclusive sugerir para vocês algumas discussões que eu fiz em outros ambientes, como um pano de fundo para essa discussão que nós vamos fazer aqui hoje, né? A ideia do curso de extensão 200 anos de Sociologia é trazer um pouco sobre cada um desses autores, não é aprofundar. Então, se a gente já tem algum material produzido ou algo disponível, a gente tem feito de tudo para disponibilizar no blog, para que vocês possam dar esse feedback para a gente, que a professora Julie falou, mas também que a gente possa socializar esse conhecimento que já tiver assentado, né, produzido, investigações já feitas. Bom, eu vou passar para os slides seguintes, que eu acho que são importantes por conta desse fundo, né, que eu vou utilizar aqui para a discussão propriamente teórica da Harriet Martineau. Uma coisa que me incomoda muito é que a gente tem gastado muito tempo, e aí não sou só eu, né? Várias pessoas que estudam as clássicas, a gente perde, entre aspas, muito tempo tendo que explicar esse debate clássico, clássica, consensual por quê, escolha política, de onde vem essa escolha política, né? O que é o cânone, esse cânone que é dogmatizado, não é reflexivo. E aqui eu não estou falando que Durkheim, ou que Weber, ou que Marx não são ícones da teoria sociológica, não estou entrando nem nesse debate, eu estou simplesmente lembrando que essas escolhas, elas têm datação, elas são contextualizadas, elas têm uma justificativa que foge da análise sociológica. Se a gente for olhar a história da sociologia, né, ela tem um contexto, ela tem um recorte muito claro. E ao longo do caminho nós fomos abandonando determinados nomes que eu considero não por acaso. Eu acho que essas escolhas não foram casuais. Não por acaso os negros não figuram, não por acaso as mulheres não estão, né? Não por acaso os temas estudados pelo cânone não representam determinadas temáticas, né? São excludentes das temáticas, ou às vezes tem um viés muito estranho a determinados recortes que são muito caros. Por exemplo, recorte de gênero. Né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso sem fazer uma reflexão acerca desse tema, né? E aí, chamando a atenção para isso, né, para o fato de que falar das clássicas, falar da Harriet Martineau, falar de todas as outras que a gente considera clássicas da teoria sociológica, tem essa relação direta com o cânone, tem a relação direta com os clássicos, tem relação direta com a história da sociologia. Eu queria também chamar a atenção para o fato de que é necessário que a gente apresente essas teóricas, e com a Harriet Martineau não vai ser diferente, o professor Igor Machado fez isso muito bem, apresente elas a partir também de uma leitura do que foi a sua vida, a sua inserção intelectual, como elas eram presentes nas arenas públicas, né? Como essas mulheres eram lidas, como elas eram veiculadas, enfim, discutidas, debatidas, para a gente poder questionar algumas questões, né? Muito simples, inclusive, do porquê a teoria delas são apropriadas, mais especificamente a teoria da Harriet Martineau, por que a gente reconhece alguns elementos
que 60, 70, 80 anos depois vão surgir e a gente fala, nossa, isso é Weber, nossa, isso é Durkheim, será que de fato é Weber? Será que de fato é Durkheim? Ou a gente tem origens que são mais remotas, mais longínquas? Eu queria também deixar para vocês uma referência com relação a esse debate que já foi feito, então, para mim, não convém aqui voltar, né, por uma questão de otimização do tempo, como eu disse, e explicar que tudo que eu vou dizer aqui hoje diz respeito a uma pesquisa que eu venho desenvolvendo já há uns 2 anos e que agora já está na segunda fase, né, uma segunda pesquisa, na verdade, que é sobre a obra da Martineau, e essa agenda de pesquisa está ligada à tradução das obras da Hertz Martineau. Então, a primeira obra foi How to Observe Morris and Menes, e agora a segunda obra, Society in America. O primeiro volume deve sair agora no final do ano, ou no máximo no início do ano que vem. É uma obra também muito importante, mas eu fiz escolhas, né, que todos nós fazemos com relação ao que traduzir primeiro, o que publicar primeiro. E eu acho que, por ser um tratado de metodologia, vou falar um pouco sobre ele aqui hoje, o Como Observar Morais e Costumes, ele seria, talvez, melhor recepcionado e mostraria melhor, né, qual é a contribuição da Martineau do ponto de vista da pesquisa social. Ele também foi escrito primeiro, embora tenha sido publicado depois, mas isso é uma conversa que nós vamos ter daqui a pouquinho. Bom, essas são as lives que eu disse para vocês que foram recentes e falando sobre Hertz Martineau, então fica aí a referência. A última foi uma aula inaugural que eu dei para a Universidade Unicinos, em Porto Alegre. Porto Alegre, não, desculpa, em São Leopoldo. Né? E tocando no assunto, então acho que pode ser usado como complementação a essa nossa conversa aqui, para quem desejar, óbvio, né? Entrar um pouquinho mais na discussão ou entender melhor essa conversa sobre o cânone, porque a crítica ao cânone, porque o questionamento da noção de clássicos que a gente usa hoje. Deixo também a referência a esse artigo meu, Hertz Martineau, analista social que inaugurou a sociologia. Não sei se ele já está disponível no site da Revista Estudos Ibero-Americanos, porque ele vai ser publicado agora de setembro a dezembro, que é o intervalo, né, o volume, mas ele já está confirmado para essa edição, então, se ainda não está disponível no site, estará em breve. Muito do que eu vou falar aqui hoje tem a ver com esse artigo. Bom, essa é a dona Hertz Martineau, uma das fotos, talvez, mais sugestivas, né, de quem que é a Hertz Martineau. A Martineau, ela vai viver bastante, né? Ela vai viver 74 anos, bastante para o período também, né? Bastante para o século XIX. Ela vai ter uma produção muito grande em quantidade e em qualidade. Me espanta muito que ela não seja lida, me espanta que eu não tenha, por exemplo, na minha experiência de formação, tanto na UFJF quanto no IUPEG, nunca tinha ouvido falar sobre a Hertz Martineau. Essa questão eu me coloco até hoje, quando eu olho os programas, né, de sociologia, como é que esses programas são dados. Eu conheço poucos professores no Brasil que hoje utilizam a teoria da Hertz Martineau em sala de aula, o que precisa ser discutido, né? Esse desconhecimento que gera novo apagamento, mais desconhecimento, enfim. Nós precisamos falar também sobre a produção da Hertz Martineau para fazer justiça ao que foi a fundação da sociologia. E aí, não por acaso, nós escolhemos no curso de extensão 200 anos de sociologia o recorte, né, dos teóricos a partir do período de fundação. Então, quando a gente estuda na graduação que a fundação foi feita por Comte, né, e da forma como é contada por nós, como já foi dito aqui pela professora Lelita, pelo Gustavo Biscay de Lacerda, pelo professor Sérgio Tisque, né? E depois pulamos para o Durkheim, 70 anos depois. Tem alguma coisa aí, nesse intervalo, que não nos foi dita. Tem alguma coisa aí que incomoda, né? Quantos teóricos passaram nesse período institucionalizando a ciência, a sociologia, que foi criada na década de 30? Nós sabemos?
Bom, a nossa unidade 2 do curso vai ser exatamente para discutir isso. Quem são esses teóricos, como eles aparecem, ou pelo menos alguns desses teóricos, né? Já que a nossa miopia é demasiadamente grave, né? A Martineau estava lá na fundação. A Martineau não falava em física social como falava o Comte, mas ela falava em ciência da sociedade. Então, é importante que a gente pense que o nome da sociologia que vai surgir em 44, né, sociologia só vai aparecer em 44, já estava sendo construída a necessidade, ou demonstrada a necessidade de se ter uma ciência dedicada especificamente à análise social. Por isso que eu falo que a Martineau era uma analista social que inaugurou a sociologia. Isso vai aparecer textualmente no livro Como Observar Morais e Costumes, vai aparecer lá também no Society na América, vai aparecer em outros escritos esparsos da Harriet Martineau também. Lembrando, Harriet Martineau era britânica, ela não conhecia o Comte, né? Nós vamos falar sobre esses mitos de que a Martineau era positivista e tal. Não, a Martineau, ela nem era vitoriana, diga-se de passagem, todo mundo a apresenta como vitoriana, né? Ela, quando a rainha Vitória ascende ao poder, a Martineau já tinha o quê? 30 anos, se não me engano. Então, ela não era vitoriana, não foi formada no período vitoriano, né? Ela já chega nele na fase adulta, e ela também não era kantiana, não era positivista. Enfim, em torno da Martineau, tem algumas lendas aí que a gente precisa ir desvelando. Eu vou falar pouco sobre a trajetória de vida da Martineau, porque o professor Igor já falou, né, e de forma muito clara, muito bem explicada, né, foi uma excelente apresentação de como foi essa trajetória. Então, a Martineau, alguns elementos que eu gostaria de marcar, né? Principalmente pensando na autobiografia dela. E aí eu acho que a gente tem que tomar até um pouco de cuidado com a leitura da autobiografia. Me interessa mais a autobiografia que a Maria Chapman vai publicar, porque a da Fenwick Miller é uma autobiografia que vai aparecer na terceira pessoa, recortada, né? E não acho que tenha sido a melhor escolha. Na verdade, a testamentária era a Maria Chapman, que vai publicar o texto tal, supostamente, tal como se encontrava, né? Na autobiografia, Martineau vai dar muito espaço para falar sobre a infância, para falar sobre a família, para falar sobre os afetos ou a ausência dos afetos. Então, isso era importante para essa teórica, né? Essa análise sobre como ela se constituiu. E por mais que ela fale que tinha uma mãe extremamente forte, né, e que ela teria herdado isso dela, e que um pai muito inteligente, que ela teria também herdado isso do pai, essa perspicácia também do pai, ela também reclama o fato de que, ao ser a sexta filha de 7, né, uma das caçulas, e por passar a vida inteira muito doente, ela não tinha uma ligação com a mãe. Então, tem um determinado momento da autobiografia dela em que ela fala que as crianças podem morrer e sofrer com ausência de leite, comida, mas também com afeto, né? Se matam a criança também com ausência de afeto. Então, são elementos que vão aparecendo ali no relato da própria Martineau sobre a vida dela e que vão mostrando como é que ela conduz também os seus escritos, ou qual a imagem que ela tem de si mesma. A Martineau retrata-se como uma criança doente, como uma criança que não foi amamentada, que a empregada responsável por amamentá-la teria mentido para os pais, então isso causou uma infância muito doentada, né? Muito sem condições de ter uma vida que ela chama de vida em primavera. É o termo que ela usa. Eu não tive como usufruir de uma vida em primavera. Vamos respeitar o termo que ela usa, então. Eu acho que ele diz muito. E esse adoecimento não vai ser só uma característica lá da mais tenra infância. Ela vai chegar à adolescência percebendo-se com uma deficiência auditiva, um pouco acreditada que só aos 13 para 16 anos é que ela vai conseguir, de fato, que tome-se uma atitude, né, com relação a isso, e aí ela vai receber um instrumento que ela vai
passar a utilizar no ouvido para tentar ver melhor. Né? Durante a sua juventude, algumas situações trágicas acontecem, né? Aí que ela vai perder o irmão mais velho, o pai e o noivo. Mas a Martineau, apesar de todo o sofrimento, ela diz que o fato de não ter se casado e o fato de não ter tido essas figuras que dirigiriam a vida dela tornou ela uma das mulheres mais livres da Inglaterra, né? Então, é ela que escreve isso e ela vai falar sobre isso durante toda a sua vida, não da sua condição, mas da condição das mulheres e a condição das mulheres casadas e dos filhos, né? Filhos que ela nunca teve, pelo que se tem notícia. A Martineau também ela não entra escrevendo sobre teoria sociológica propriamente dita, como a gente classificaria hoje, né, nomearia hoje. Ela escreve primeiro para uma revista unitarista, que tem muito a ver com a formação unitarista da família dela, a família que veio, não por acaso se chama Martineau, né, de origem francesa, fugindo da perseguição religiosa. E aí, 100 e poucos anos depois, 117, se não me engano, depois do primeiro membro da família ter chegado à Inglaterra, nasce Harriet Martineau. Esses primeiros escritos, então, são religiosos, mas vejam bem, no primeiro escrito, ela já vai falar sobre a capacidade de escrita das mulheres, né? As mulheres na teologia, mas ainda assim, as mulheres. Estou falando isso quase como uma provocação, porque a Martineau, até onde se sabe, não era uma feminista, né? Esse termo já tinha sido cunhado pelo Fourier, mas ela não era uma feminista. Nem sei se a gente pode, como alguns teóricos, né, principalmente teóricas, fazem, falar de uma sociologia feminista para caracterizar a Harriet Martineau. É o caso da Langerman, Niebruck, outras teóricas também, inclusive no Brasil. Não se trata de uma questão de gênero, né? Não se resume a obra a uma questão de gênero. A discussão é sobre teoria, sobre a ciência da sociedade. A discussão é muito mais ampla, né? Abarca também questões de gênero. E aí, um ponto que eu queria ressaltar, né, é que a Martineau evolui dessa discussão, sai dessa discussão, não vou usar a palavra evolui, não, sai dessa discussão e começa a discutir economia política, porque quando ela vai estudar num estabelecimento que era dirigido por uma tia, que era casada com um pastor, ela recebe livros como, por exemplo, do Locke, né? E aí vai se interessar depois por política, por economia política, vai estudar os clássicos da economia política e vai ser estimulada a escrever sobre, né? Ela achava que o povo tinha que se orientar e tinha que ser formado para saber tomar suas decisões. Inclusive, ela achava que isso era um ponto importantíssimo para a democracia, né? Sem esse elemento de formação, esse elemento de instrução, que não era de conduzir a vida do povo, mas a Martineau fala em educador público. Então, essa função de educador público, né, que informa, por isso que às vezes talvez ela seja confundida com jornalista, né, vai ser muito marcante na fala dela. E aí ela começa a escrever economia política para depois chegar a falar na ciência da sociedade. Pelo menos eu desconheço, nesse material das novelas de economia política que ela vai escrever, e que eu vou falar adiante, a referência à ciência da sociedade, né? Se existe, eu não estou dizendo aqui que não existe, não pesquisei a respeito, mas, a princípio, a referência primeira que ela vai ter à ciência da sociedade vai ser escrevendo Como Observar Morais e Costumes, né? A formação dela, ela diz que foi igual para os meninos e para as meninas da casa dela, até a formação superior, né? A formação básica, então, os pais teriam sido liberais, teriam feito a mesma proposta para ambos, só que os meninos saem, né, de casa para se especializar, e a Martineau passa, se não me engano, 2 ou 3 anos apenas, e volta, né? Volta com uma formação muito doméstica, muito voltada para como ser uma boa mãe, como ser uma boa esposa, né? A tal ponto que quando a família perde os seus recursos, era uma família de classe média, quando o pai falece, logo em seguida a indústria fecha, as opções dela se reduziam a 2. Né? Eu vou ser costureira, vou
me manter a partir dessa minha habilidade, ou eu vou me manter como escritora. Não eram muitas as opções, né? E aí é até interessante a história que ela tem em relação a isso, quando ela se descobre escritora. Bom, o reconhecimento foi um reconhecimento muito amplo. A Martineau era muito lida, né? Vendedora de best-sellers. É uma coisa muito estranha que a gente não tenha notícia também por isso, porque era uma mulher tão conhecida que quando ela vai para os Estados Unidos em 1934 para fazer a pesquisa de campo, que ela disse que não ia fazer, mas, convenhamos, ela tinha tudo pronto, programado. Então, ela disse que vai tirar férias, né? Mas a gente sabe que tipo de férias é essa, rodando os Estados Unidos inteiro, fazendo pesquisa sobre a democracia, as instituições sociais e políticas. Ela se desloca, né, para lá e tem dificuldade de fazer a pesquisa porque ela já era extremamente conhecida, inclusive, nos Estados Unidos. Várias passagens em que ela conta isso, não sei se porque ela era uma pessoa assim, muito orgulhosa da sua própria trajetória, mas ela conta, por exemplo, que quando ela vai para a Irlanda, ela vai como correspondente, já na década de 50, e aí era prática comum pedir para que ela não assinasse os artigos, né, que ficasse como ela começou a carreira oculta. E aí ela não assina, mas os leitores já descobrem que era ela. Não, só pode ser a Martineau escrevendo esses artigos. Então, até o estilo dela era muito reconhecido. Aqui eu deixei uma estrutura sobre o que eu acabei de falar, né? O que eu chamo de fases da obra da Martineau não quer dizer que seja, para usar as palavras dela mesma, algo peremptório, né? Não está fechado, mas é muito claro isso, esse início com escritos unitaristas e religiosos que passam para a discussão que ela não inova, ela não produz economia política, não se trata disso, mas ela vai tentar democratizar essa informação através de novelas para o povo, né? E é aí que ela fica famosa, de 32 a 34, quando ela publica uma série de novelas que o editor não queria publicar, porque achava que era uma grande bobagem. Ela abre mão de parte dos seus direitos autorais e aí as novelas são publicadas. E quando são publicadas, ela estoura em vendas, né? Ela bate recorde de vendas em cima do Dickens, do Stuart Mill e vários outros, né? E aí ela se sustenta, compra sua casa, passa a vida a partir desses rendimentos, né? Deixei também claro aqui, bem destacado, duas coisas que eu considero que são importantes. Dado o nosso teor, que é de apresentação, né, desse encontro, de apresentação da obra da Martineau, eu acho que algumas questões precisam ser marcadas, embora eu não goste muito de slides, eu preparei os slides pensando nisso. Vão ficar disponíveis, né, como um lembrete, né, como um caminho a ser percorrido, é uma proposta, né, de interpretação da Harriet Martineau. A Martineau, para mim, ela é claramente uma institucionalista. Mas aí vocês vão dizer, poxa, mas você é uma institucionalista, então eu vou suspeitar dessa sua visão de que a Martineau é institucionalista, porque você só pode estar enquadrando a Martineau a partir de sua avaliação de mundo. É possível, eu considero que seja possível. Então, leiam a Martineau e me contem se vocês acham ou não que ela é uma institucionalista, né? A Martineau vai avaliar as instituições e vai tentar compreender as instituições e o comportamento social a partir das instituições. Então, eu não vejo como não dizer que a Martineau era outra coisa que não fosse uma institucionalista, né? O que são esses indivíduos? Ela vai enxergar o comportamento social todo voltado, como ela mesma diz, né? A ciência da sociedade tem que estudar morais e costumes. E aí até um adendo, né? O professor Igor falou na aula dele que achava melhor traduzir Manners por condutas. Eu não concordo com isso. Respeito, óbvio, né? Mas não concordo. Aí eu posso pegar, por exemplo, as traduções em espanhol, né? Todas vêm com a referência. Até fiz essa busca, né? Pensando nessa abordagem. Mas a conduta seria muito mais normativa. E a Martineau, claramente, na sua argumentação, ela está falando sobre como a contingência aparece na vida social.
Então, lógico, cultura não era um termo disponível ainda, né? Ela vai associar isso a costumes, né? E aí, eu estou só fazendo aqui uma passagem pela estrutura, eu quero entrar mais nesses conceitos, se for possível, se a professora Júlia da Mata me permitir, porque já passamos 30 minutos, e tomar alguns deles aí de empréstimo para a gente poder trazer para a atualidade, fazer um debate. A questão do escopo, né, o que seria essa metodologia presente na obra da Harriet Martineau, eu acho muito importante ressaltar aqui, principalmente porque nós nos acostumamos a naturalizar o cânone como o único produtor de conhecimento, né? E como a nossa única referência. Então, quando eu falo isso em sala de aula, eu já dou Martineau já tem uns 2 anos e meio, eu acho, em sala de aula, né? E quando eu falo sobre isso, os alunos falam assim: ah, então ela era discípula do Durkheim? Não, o Durkheim nem tinha nascido, né? O Durkheim vai nascer em 1858. A metodologia da Martineau é aquela calcada basicamente na observação de coisas. E ela fala: discursos só servem para nos ajudar a entender melhor as coisas. É muito interessante isso, né? Coincidência? Não. Vocês podem me dizer depois. E uma outra questão é que o que se observa, como é que se observa a realidade social? São os fatos sociais. E esses fatos sociais não tem o mesmo, se é que vocês vão fazer essa analogia de novo com Durkheim, não tem a mesma asepsia, né? A mesma concepção do Durkheim, a mesma acepção do Durkheim, mas ela vai falar especificamente que o que a gente observa são as classes de fatos particulares ou gerais. Então, os fatos gerais, os fatos sociais gerais ou as classes de fatos sociais particulares está lá na Martineau, livro escrito em 1836, na viagem de volta dos Estados Unidos, que vai ser publicado em 1838, né? E no Durkheim, salvo melhor juízo, em 1894, não me recordo agora. Então tem uma diferença aí enorme entre como observar morais e costumes, de um lado, né, e as regras do método sociológico, de outro. Aqui um exemplo sobre as obras, né, o professor Igor já citou, então não vou me ater a isso. Só queria chamar a atenção, desconfiguro aqui o slide, gente, ao passar para o PDF, me desculpem, tá? Ensaio sobre a arte de pensar. O Illustrations of Political Economy está aqui, né? E aqui o Society na América. Vocês me ouvem bem? Sim, Fernando, te ouvimos bem. Me ouve bem? E não se preocupe com a desconfiguração aí, não. Parece que às vezes aparece aqui desconfigurado, mas no YouTube está tranquilo. Então, parece que é uma coisa de leitura só. Ah, tá. É porque apareceu para mim que tinha tido perda de conexão. Deu uma então, falhazinha. Por isso que eu fiquei preocupada aqui. Estamos te ouvindo. Ah, ok. Tá bom, tá bom. Então, continuando, gente, se cair, vocês me desculpem, né? É uma coisa que pode acontecer aí a qualquer momento. Até hoje não aconteceu, mas é um risco. Obrigada, Júlio. Então, essas obras, né, dessas que eu chamo a atenção na minha apresentação é exatamente como observar morais e costumes e o Society na América, que são as duas obras. Essa que eu já traduzi foi publicada em maio, essa que o volume 1 está saindo agora. Mas a obra dela é extensa, vasta, né? Espero que muita gente tenha interesse aí em traduzir, debater, usar. Martineau é apaixonante. Bom, vou passar, é apenas um exemplo. As questões que eu queria trazer mais, né? Eu sempre falo com a Júlia que a gente tem uma dificuldade de entrar na obra mesmo da Martineau, de discutir a teoria da Martineau, e isso é muito frustrante às vezes, né? Mas eu queria fazer isso hoje, então me permitam, por gentileza. Primeiro ponto que eu acho que é muito importante nessa obra, como observar morais e costumes, e aqui eu ainda vou falar dela como uma introdução, é que a Martineau ela está falando de pesquisa de campo. Ela não usa o campo,
né? Ela está falando de pesquisa como observação. Ela está dizendo que nós não produzimos, em outras palavras, aquela discussão que nós fizemos, eu acho que foi Klinger quem citou, né? No primeiro encontro, segundo, terceiro, lá sobre o Conte, não existe ciência da sociedade de gabinete. Não existe. Tem que haver pesquisa de campo. Essa pesquisa de campo, ela usa o termo pesquisa. Eu fiz questão de, ao longo da tradução, realizar uma pesquisa sobre a tradução, que vai ser apresentada agora na Unbox, né, nesse mês de outubro. A Martineau vai usar esse termo como, e o pesquisador também, só tem uma dúvida aí que ela usa o filantropo também e não fica fácil entender o que ela está chamando de filantropo. Ele aparece como pesquisador social, mas ela usa esses termos como correlatos. E ela faz pesquisa de campo, né? Então, ela vai para o Egito, ela vai para a Palestina, ela vai para os Estados Unidos, para a Irlanda, fazer pesquisa de campo. Ela não acreditava em teoria que não fosse a análise de dados da realidade social, né? Ela vai analisar estatística, ela utiliza muito o censo, né? O censo de 51 na Inglaterra. Então, assim, a cabeça da Martineau está muito ligada à coleta de dados para análise. Só que ela faz uma separação muito interessante. Ela diz o seguinte, que os viajantes eram os pesquisadores, eram os observadores. Até aí, né, nenhum problema para a gente, porque esses viajantes serão aqueles que alimentarão com relatos, por exemplo, quando o Durkheim vai para a Alemanha, aí que ele vai conhecer esse trabalho dos viajantes, né? E como é que esses relatos alimentam a análise social daqueles pesquisadores que 6 décadas depois, 7 décadas depois, ainda não iam a campo fazer pesquisa de campo. Nós temos uma mulher que na primeira metade do século XIX já fazia pesquisa de campo. E pesquisa de campo rigorosa e sistemática. Eu até nomeio a Hertz Martineau sempre, quando vou falar dela, como o ponto onde a gente tem marcantemente o nascimento da observação sistemática. A Martineau pensa a prática, ela pensa a relação com os entrevistados, porque ela faz entrevista, embora ela ache que considere que isso não seja o elemento central da pesquisa, não é a entrevista. A entrevista traz subsídios para entender as coisas, e as coisas são as instituições. Ou os registros. Registros também são coisas para ela. Ela vai falar muito sobre a experiência dela, sobre como ela aprendeu a fazer pesquisa e como isso faz ela refletir sobre a prática e desenvolver uma prática diferente. Então, é uma análise extremamente reflexiva pautada na problematização da atitude do pesquisador em campo. Ela vai se questionar o tempo todo sobre o que é um dado, o que é uma verdade, ou se é possível acessar algum tipo de verdade. Ela vai se distanciar da ideia de universalidade, né, tão em voga, e vai buscar a contingência o tempo todo. Ela vai definir o papel do cientista social a partir da análise da contingência, mas aí ela mantém em um outro plano os princípios com os quais ela vai dialogar e que vai desenvolver tipologias. Então, a noção que vocês conhecem, que nós todos conhecemos como de tipo ideal no Weber, né, que vai ser desenvolvida muito tempo depois, a Martineau tem uma tipologia que não é tipo ideal, ela não nomeia assim, mas ela pensa por meios de tipologias desde sempre. No Como Observar Morais e Costumes, ela vai falar o tempo todo sobre isso. Inclusive, eu entendo, né, eu nomeio isso como tipologia empático-relativista, o método da Martineau. Porque a Martineau, focada que está, relativista porque ela está focada na contingência, considera ser fundamental a simpatia, que na verdade é a empatia, se a gente for ler nos termos atuais, na relação com o outro. Então, você não julga o outro, você percebe o outro dentro daquele contexto, sem julgamento de valor, mas você também não é capaz de se despir dos seus valores. Você é capaz de reconhecê-los. Olha só a proximidade como nós lemos Weber. Então, essa relação da Martineau com o objeto
parte de uma contingência que vai ser relativista, parte de uma relação de empatia que não prevê eliminação de valores, distanciamento, ela prevê uma objetividade, que é uma objetividade que reconhece valores, e, ao mesmo tempo, estruturada em tipos. E esses tipos são informados por princípios, ou seja, abstrações. Vocês estão aí pensando em tipo ideal, tenho certeza, mas não é tipo ideal weberiano. É Hersch Martineau em 1838. Será que o Weber leu Martineau? Não sei. Ou leu alguém que leu Martineau? Também não saberia responder isso. A Martineau, apesar de não receber esse título recorrentemente, de não ser reconhecida, de não aparecer para a gente nos tratados de sociologia, não vou falar manuais, porque é pejorativo para a gente, né? Mas ela, de fato, ela participou desse movimento de institucionalização da ciência e sociologia, ela participou desse movimento de criação da ciência da sociedade, que ela nomeia assim, ela não fala em sociologia nem em física social, como queria o Comte, e ela é muito mais próxima de como a gente vê hoje a sociologia do que, por exemplo, Auguste Comte, né, e os seus seguidores viam a sociologia à época. Né? Bom, eu queria também falar para vocês que a percepção que o Comte tinha da física social partindo de dentro da filosofia é a mesma percepção que a Martineau tem. A Martineau, em alguns momentos, ela vai dizer que a ciência da sociedade ela está dentro da filosofia. Ela é um braço da filosofia. E em outros momentos, ela vai tomar um distanciamento, mas sempre com referência, sempre como um desmembramento da filosofia. Ela nunca sai, né? Ela nunca rompe. Sair, ela sai, nunca rompe com a filosofia. Então, dessa forma, para Martineau, não tinha como a gente falar de pesquisa de campo dissociada, né, da teoria. A teoria é aquela produzida a partir da pesquisa de campo, e isso está fundado na noção que ela tem do observador. Então, esse observador é aquele que faz a pesquisa. Mas existe um observador que ela vai chamar de observador filosófico. Esse observador filosófico é um observador mais qualificado para fazer a pesquisa, porque notem bem, viajantes, todos os viajantes, era como uma época, eles produziam relatos, mas esses relatos não eram relatos necessariamente qualificados. E ela vai criticar isso. É preciso se preparar para ir a campo. Ela vai dizer, um cego consegue fazer pesquisa, porque ele vai estar preparado. Um surdo consegue fazer pesquisa, ele vai estar preparado. Agora, um despreparado não consegue fazer pesquisa. Ele vai fazer generalizações. Martineau tinha pirraça com generalizações. Ela só vai fazer uma concessão a generalizações, que ela vai dizer, as generalizações apressadas, elas não prestam para nada, elas não servem para nada. Né? Com relação ao observador, ela vai dividi-lo. Então, ela vai dizer que o observador filosófico é esse que vai prestar relatos qualificados, né? E que esses relatos vão estar calcados na observação desses fatos gerais ou classes de fatos. Agora, mesmo ele corre o risco de errar. Mesmo se preparando, ele corre o risco de errar. E o que a gente precisa? Pensar uma segunda fase, e essa segunda fase, quem faz é o filósofo. Esse filósofo é quem vai analisar os dados coletados pelo observador filosófico e vai produzir generalizações. O tipo de generalização possível, segundo a Martineau, que é aquela generalização não apressada. Então, existe sim uma divisão na fala, né, na explicação da Martineau sobre como a pesquisa procede. Agora, eu deixo para vocês o seguinte questionamento. A Martineau, ela fazia as duas coisas. Ela era uma viajante que se posicionava da forma como ela nomeava o observador filosófico e ela produzia teoria. Então, será que não era possível para Martineau as duas etapas serem cumpridas pela pessoa? Não, ela disse que não. Ela diz que é possível sim, o que não se pode é confundir as duas coisas. Então, ela faz um recorte muito claro entre o momento da pesquisa de campo e o momento da análise daqueles dados auferidos com a pesquisa de campo. Aqui eu deixei apenas para mostrar a importância das viagens, né? As 3 principais viagens que ela fez para os Estados Unidos, depois para o Egito, Palestina e Síria, e para a Irlanda.
mas ela diz, assim, em vários momentos da vida dela, que ela não parou após a viagem à Irlanda, ou após ter traduzido o livro do Auguste Comte, né, traduzido e condensado, que isso é uma mentira que alguém teria contado, está nas correspondências dela. Bom, vamos falar um pouquinho também sobre o legado da Martineau, e aí eu acho que a gente pode se deter um pouquinho mais nesses 20, 30 minutos que eu ainda tenho. Quando a Martineau faz a análise social, ela está usando vários temas. Então, tem na Martineau uma análise do suicídio, tem uma análise da religião, tem uma análise do casamento, tem uma análise dos partidos, tem uma análise do aparato de governo, tem uma análise do judiciário. A Martineau tem uma sociologia do direito lá no Society in America. A Martineau tem uma análise interessantíssima sobre a escravidão, uma análise sobre a democracia. Então, vários temas perpassam, né, ocupam o tempo da Martineau, e ela fala na autobiografia dela que não tem porquê ela não escrever sobre tantos temas, afinal, eles se apresentam para ela, né? Quando ela é convidada para escrever como correspondente para um diário na Irlanda, ela fala assim, a proposta era muito boa, todo dia tem assunto, eu amo escrever, ainda vou receber por isso. Né? Então, os temas, eles pipocam, eles não faltam nunca, e ela nunca se furtou a discuti-los. Existem elementos que são recorrentes na análise dela, né? O caso da própria escravidão. A Martineau vai se colocar algumas questões particulares, aqui eu estou me detendo ao como observar morais e costumes, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, né? Ela vai falar sobre como a gente faz pesquisa social, e aí o social, ela mesma diz, a pesquisa social. Pesquisa de campo é eu que coloquei lá, porque é como a gente entende hoje, né? Ela não faz essa diferenciação. Então, ela vai falar sobre a importância da preparação e das técnicas para coletar dados. Olha só como ela sistematiza o trabalho do pesquisador. Ela vai falar sobre a relação entre objeto e observador, vai falar sobre a presença de valores e sobre como isso interfere na conduta do observador e que não deveria interferir, porque, na verdade, ele não tem o trabalho do pesquisador, é ter consciência também sobre como os seus valores interferem na sua interpretação de mundo. Se ele não tem isso, ele não é um bom observador. Né? Não tem nada a ver com neutralidade ou imparcialidade, gente. Aí me desculpem, mas quem fala isso da Martineau, eu acho que é uma bobagem tremenda. A Martineau, se eu não me engano, não tem esse dado aqui, mas ela usa a palavra imparcialidade 2 vezes no livro. Só 2 vezes. E mesmo assim, falando não sobre como a gente entende imparcialidade, né? O ser imparcial, de fato. E a Martineau dizia, ela comenta isso na autobiografia, que ela não gostava de repetir palavras. Então, pode estar aí alguma justificativa naquele momento, porque ela estava usando sempre, né, o mesmo argumento, ela volta sempre nos argumentos, não é repetitiva, mas ela retoma, ela anda um pouco e retoma, né, vai construindo essa argumentação dela. E aí talvez a imparcialidade aí seja justificada dessa forma. Quando vocês forem ler ou como observar morais e costumes, talvez vocês tenham até uma impressão diferente. Mas, do meu ponto de vista, não existe, em momento algum, na obra nessa obra específica, né, como observar morais e costumes, nenhuma referência à imparcialidade ou neutralidade. Né? Lê a obra, não se atenha a 2 palavras perdidas no texto. Leia a obra, entenda a obra por dentro. E aí vocês vão ver como essa discussão se assenta, né? A descrição e classificação, os princípios e análise. Então, a Martineau vai o tempo todo se referir a princípios. Quais são os princípios que orientam essa comunidade com relação a determinada conduta? Por exemplo, os princípios democráticos. E como é que eu vejo isso na prática? Esse é o elemento que ela vai levar para os Estados Unidos, porque ela fala, o que eu vim fazer aqui nos Estados Unidos? Eu vim saber se o que os americanos falam que fazem, eles de fato fazem. E aí ela chega à conclusão de que os americanos não fazem o que eles falam que fazem. Os princípios existem, eles são bacanas, são legais e tal, mas eles de fato não fazem aquilo que eles falam que fazem. Né? É a principal questão que ela apresenta no Society in America. Sobre a classificação, vou falar mais tarde. A descrição, mais tarde, no pouco tempo que me resta, né?
A descrição é uma descrição densa, que ela vai dizer que cabe ao observador filosófico fazer, né? E a classificação, ela é feita pelo filósofo. Então, quando a gente... numa transição aí também, né? Do que é o observador filosófico para o filósofo. Quando a gente se depara com a realidade, a gente vai classificando o mundo, não julgando. Você vai entendendo o mundo a partir desses princípios. Os princípios estão te orientando. E embaixo tem a realidade. Então, você dialoga com essa tipologia o tempo todo, né? Essa tipologia dos princípios que é abstrata e aqui embaixo a contingência. Bom, o papel do observador e do filósofo eu já falei, e morais e costumes como elementos da observação também eu já comentei. Vamos adiante. Tá aí o método, né, destrinchado, todo, como eu disse anteriormente, a tipologia empático-relativista, que eu nomeio, não é a Martineau quem faz isso, é como eu acho que é o método dela, né? Se baseia nos princípios, na realidade observada e nos tipos institucionais, como eu acabei de mencionar. A simpatia que ela usa recorrentemente no texto é o que nós entendemos por empatia hoje, né? E o relativismo está ligado à contingência, ao não ser peremptório, como diz a Martineau, e ao fato de que nós temos que observar as coisas e discursos onde elas se encontram. A Martineau fala, a humanidade é a mesma em qualquer lugar. O que torna os homens diferentes nos seus comportamentos é a contingência. Então, é a geografia, a história, são as canções, os traumas todos, né, sociais, enfim. Isso é que faz deles diferentes, é a contingência, e não o ser humano em si. Tá aí o livro que eu traduzi, que é o Como Observar Morais e Costumes. Vou falar um pouco sobre ele agora com vocês, vou trazer alguns elementos desse livro. É um livro que me deu assim, extremo prazer em traduzir. A Martineau é uma escritora que dá gosto de ler, né? Lógico que todo trabalho de tradução é um trabalho de interpretação, como diria o Venuti, né? Mas eu tentei ao máximo fazer uma interpretação muito próxima, inclusive respeitando o vocabulário, não mexendo na ordem das frases. Em alguns momentos o texto pode parecer até taquigráfico, mas é a autora falando, né? Não tentei compreender a autora para traduzir, não. Respeitei a forma, inclusive erros encontrados, né? Em 2 momentos parece que ela esquece o não, pelo argumento que ela vem tecendo e tal, ela esquece o não. Pois é, foram mantidos como se encontram no original. E eu acho que é esse o papel do tradutor, embora tenha, né, gente que pense diferente. Porque o tradutor ele é uma ponte com o leitor. E quanto menos ele mexe no texto, quanto menos ele adapta o texto, mais o leitor vai ter a possibilidade de saber que o que ele está tocando, que ele está tendo contato, é algo já interpretado. Então, eu opto por essa corrente que acha que o tradutor tem que deixar claro para o leitor que ele está ali. Ele não vai ser um tradutor invisível, ele é o tradutor visível, aquele que o leitor sabe que mexeu no texto no sentido de que foi ele quem mudou o idioma, né? Foi ele quem trouxe para o português, no nosso caso, enfim, ele não é invisível. O texto está estruturado nessas 3 partes, né? Os requisitos para observação, que observar métodos mecânicos também. Aqui, no que observar, a Martineau vai fazer uma análise social densa sobre várias instituições, é muito interessante essa parte da obra. Métodos mecânicos está adaptado, é lógico, ao século XIX, né? Primeira metade do século XIX, imagina, é mais interessante andar a cavalo para fazer pesquisa ou carruagem, né? Ou tomar o carro é exatamente a carruagem, né? Mas tem muita coisa interessante aí para a gente discutir, né? Como é que você descobre como um povo se comporta? Não é seguindo a estrada principal, ela fala, né? É você se misturando, é você conversando com todo tipo de gente. Aquela pergunta que eu fiz para o professor Jasmin, né, sobre Tocqueville. Tocqueville é acusada de não ter feito pesquisa de forma plural, significativa, né?
E a Martineau fala isso no Como Observar Morais e Costumes. A sua pesquisa tem que ser representativa do todo. Ela discute a amostra e o universo o tempo todo. Bom, para caminhando aqui para o meio, esse é o índice, sei que o professor Igor trouxe da outra vez também, eu coaduno com ele dessa ideia de que o índice mostra muita coisa, né? E queria mostrar para vocês, né? Olha só, na parte 2, o Como Observar, ela vai falar de religião, noções morais gerais, estado doméstico, onde ela vai falar de classes, ideia de liberdade, progresso, discurso, e aí ela cai na parte 3. A Martineau tem uma teoria de classes. A Martineau tem uma discussão interessantíssima sobre igualdade, propriedade e progresso. Não existe progresso sem liberdade, não existe progresso sem igualdade. E não existe progresso se as pessoas não acessam a educação de forma gratuita e de qualidade. Né? Essa mulher é um espetáculo, quando ela está falando isso lá em 1838, ela está sendo completamente revolucionária. E ela é taxada de liberal, né? E da pior forma possível. Assim, ela não tem entrada em alguns meios, porque ela não é considerada uma leitura que possa ser apropriada por determinadas bandeiras, né? Eu já acho que, quando ela fala do princípio associativo, quando ela fala de cooperativas, para mim faz todo sentido quando eu estou estudando empreendimentos econômicos solidários, por exemplo. Bom, sobre a discussão do como observar, eu já falei muita coisa, né? Ela vai dizer essa necessidade de treinamento, essa preparação intelectual, então eu vou passar com vocês. Gostaria de passar, inclusive, alguns trechos, né, da obra, mas não vai ser possível, então eu vou usar esse pequenininho aqui para dar um gosto do que a Martineau fala. O observador de homens e costumes permanece tão necessitado de preparação intelectual como qualquer outro estudante. Isso não é, de fato, geralmente suposto. Uma multidão de viajantes age como se isso não fosse verdade. Isso está lá logo na introdução do livro. A Martineau vai dizer que esses requisitos filosóficos, eles são 3, e todo pesquisador tem que ter, se ele for um observador filosófico, ele tem que ter. Ele tem que saber claramente o que ele deseja conhecer quando vai a campo, ele tem que equipar-se com os meios necessários para alcançar esse conhecimento que é desejado, pretendido, e a diferença entre um viajante filosófico e um despreparado também diz respeito à noção de sentido moral que ele concebe. Como é que ele se controla, como é que ele se enxerga, como é que ele pensa a sua própria realidade, ou se ele é etnocêntrico. A Martineau vai falar o tempo todo de bias e viés, o tempo todo no texto, né? Já falei para vocês sobre a diferença entre o viajante filosófico e o não filosófico, né? O não filosófico é aquele que é um espalhador de boatos, né? É o que não observa nada, ele imagina coisas e sai ali descrevendo, fazendo generalizações. E ela tem umas passagens do texto maravilhosas que ela conta isso, e conta de uma forma muito bem-humorada, né? Ela fala que o viajante inglês chega na China e aí vê uma mulher de cabelo vermelho e um cara bêbado. E aí volta para a Inglaterra e fala, olha, todo chinês é bêbado e toda mulher chinesa tem cabelo vermelho. E aí vai falar dos franceses, né? Todo francês é um exímio cozinheiro, enfim. São os mitos que são passados e como é que eles ficam reverberando nas nossas cabeças. Bom, eu queria até ler, mas não vou ler para vocês. Fica aí a chamada, né? A questão das práticas de generalização também, eu já falei, mas eu queria marcar aqui uma questão em particular, tá? Assim como eu falei, a questão a Martineau não fala em parcialidade, ela não fala em neutralidade de valores, e eu acho um absurdo falar isso da Martineau, porque a Martineau é muito crítica, né? Ela jamais pensaria possível isso. Mesmo nesse contexto, mesmo nessa época, eu não estou aqui forçando uma barra com relação à leitura da autora, não, ela é textual. A Martineau também não aceitava comparações. Então, ela fala isso textualmente. Não é possível realizar comparações. Ela fala, olha, eu não preciso comparar os americanos com os europeus. Isso é uma bobagem, né? Se eu comparo os Estados Unidos com a Inglaterra, por exemplo, eu ganho o quê com isso? Nada. Eu não tenho o que dizer sobre isso, né? A comparação, ela é uma estupidez. Agora, ela fala,
como é que eu faço o exercício de análise? Eu comparo a realidade com o princípio. Então, não adianta comparar povos, não adianta comparar valores, não adianta comparar a contingência. A contingência é a contingência. Ela vai aparecer de diversas formas. O mundo é plural, a viagem mostra isso para gente, né? Você sai da Europa para conhecer outros mundos, outros horizontes e se depara com essas realidades. E ela fala, alguns vão sentir asco. Você tem que entender que aquilo é contingencial, você não tem que sentir asco. Você tem que entender que aquilo é a realidade daquele povo, daquele grupo, né, humano, que não tem nada de diferente em si, a não ser as condições nas quais eles estão inseridas, né? Além disso, ela vai dizer que o filósofo ele não pode ser nunca definitivo, ele não pode ser nunca peremptório, né? Então, de novo, ela volta à noção do relativismo. Já falei para vocês também sobre as generalizações, então vou me dar o luxo aqui de passar adiante. É engraçado como o Martineau fala o seguinte, que o viajante ele é muito mais perigoso do que a questão do conhecimento científico. E aí, me perdoe, mas é uma ótima oportunidade para falar sobre isso, né? Porque o viajante, ele espalha boatos, fake news, sabe? Só que culturais, né? E é difícil você descobrir como, né? Quem está passando isso, onde está passando isso, de repente aquilo ali vira um mito que já está assentado. E a Martineau fala, bom, na academia, por mais que isso cause danos, prejuízo, perda de tempo, porque vai causar perda de tempo, você tem uma forma, um protocolo de retratação. Enquanto que ao viajante, de um modo geral, você não tem isso, né? Ele vai continuar sendo um espalhador aí de notícias. E aí, de novo, embora ela fale muito mal das generalizações, né, de um modo geral, porque ela falou que o observador não tem que fazer generalização, não tem. Ela vai dizer que existe um tipo de generalização, que é aquela que é feita pelo filósofo, que são as generalizações seguras. E generalização segura é aquela que é feita com base na pesquisa social. Bom, chegamos onde eu queria, né, chegar já com uma hora de conversa. Já falei, vou confirmar, né? As coisas são as instituições que vão ser estudadas ou os registros que serão estudados. Os discursos vêm para complementar nossa compreensão, nosso entendimento sobre as coisas. E os princípios são aqueles que já estão dados antes da gente ir a campo, antes da gente fazer qualquer pesquisa, e que vão ser utilizados para efeito de classificação como parâmetro de análise para esse pesquisador que vai ou fazer o trabalho também de filósofo, ou vai entregar para que um filósofo faça isso. Adiante, já também citei para vocês a problematização que ela faz entre amostra e universo, isso é recorrente, né? Ela fala, não é representativo um estudo que não fala de mulheres, não é representativo um estudo que não fala de negros, não é representativo um estudo que não trate os elementos da sociedade como um todo, que reproduz apenas o que uma elite da sociedade quer que seja dito, quer que seja falado. A amostra tem que ser representativa, né? Bom, esse observador social deveria entender, então, para Martineau, que o papel dele é importantíssimo, só o fato dele fornecer exemplos já era o suficiente, que ele não deveria tentar fazer o papel do filósofo. Então, faça a sua parte como observador social e, na sequência, vem o papel do filósofo, né? O que pode ser até a mesma pessoa, mas que essas coisas não se confundam. E aí, queria deixar isso bem claro aqui, né? A Martineau não se interessa pela comparação de sociedades, porque ela diz existe um risco iminente aí da existência do julgamento de valor quando a gente faz isso. Ela não admite neutralidade e imparcialidade, porque ela fala a gente tem que ter empatia, entender o outro a partir do outro, e não de você mesmo. Boaventura falando, né, sobre ecologia dos saberes, por exemplo, hoje. E ela não tem uma postura etnocêntrica, né? Ela fala, olha, até escrevi um artigo sobre isso, né? Está dizendo mais, menos, no sentido de classificação pelos tipos, e não no sentido de julgamento de valor.
Aqui, então, a gente começa a falar sobre Society na América de forma muito breve, já que o tempo está esgotado. Queria, de novo, chamar a atenção para vocês para o sumário, né, do livro, porque ela vai falar sobre a estrutura de governo, ela vai falar sobre os partidos, ela vai falar sobre as condutas, né, sobre a mídia, ela vai falar sobre as classes de novo, mas de uma forma mais detalhada do que foi no Como Observar Morais e Costumes. Existe uma preocupação muito grande com como essas instituições elas produzem um determinado tipo de moral, ou se encaixam num determinado perfil, né, moral. E aqui, olha, chamando a atenção, um capítulo na civilização, não sei se vocês enxergam aqui, o capítulo 2, mulher, seção 1, casamento, ocupação, saúde, tal como foi feito lá no Como Observar Morais e Costumes, de outro modo, né? Lógico, escopo diferente. Crianças, de novo, repete, né? Ela acha que essas instituições, elas precisam ser analisadas pelo cientista social. Uma coisa, eu acho que não tem como a gente falar, como a Lengerman e a Niebruck falam, né? O sociólogo, Martineau fala em sociólogo. Não fala em sociólogo, ela fala em cientista social, né? Então, se apropriar disso também, traduzir, adaptando, eu acho um risco, porque depois a gente não sabe onde vem a origem, né, dessa referência. Afinal de contas, ela falava da criação de uma disciplina ao mesmo tempo que o Comte estava lá na França, falando sobre a criação da física social. Já disse também para vocês que o intuito dela era ir para os Estados Unidos passear, né? E que quando ela começa a escrever o livro, ela fala, a única questão que eu me coloquei é os Estados Unidos, eles cumprem, não comparando com a Europa, não é isso, porque em alguns momentos os americanos são mais conservadores do que muitos rincões europeus. Ela fala isso no texto dela. Eu não preciso comparar essas civilizações, como ela diz, mas comparando eles, o fazer deles, cotidiano, social, com os princípios que eles dizem que seguem, com os princípios que eles falam para os outros que deveriam ser seguidos, o princípio democrático. Ela fala assim, eles não cumprem os seus princípios. Né? Eles não é possível para um regime democrático pautado em liberdade e igualdade submeter mulheres e negros. Isso é inadmissível, né? Não tem como chamar isso de democracia. Aqui eu queria também deixar duas referências. A primeira é da Martineau Society, que vai englobar o legado tanto do James Martineau, que é o irmão caçula da Harriet Martineau, que vai ser um filósofo também, né, um pastor e filósofo, quanto também as obras da Martineau. É uma associação muito interessante. Eu faço parte dela, sou a única latino-americana que faz parte dela. Convido vocês a participarem também. Tem um pessoal muito bom que estuda Martineau. E a segunda foi uma associação criada pelo Michael Hill. Mas essa associação, pelo que eu sei, pelo menos as últimas conversas que eu tive com ele, não existe mais. Ele não está mais estudando essa temática, né? Ele e a mulher dele são estudiosos das clássicas e hoje ele está se dedicando a Jane Addams e tem um centro de pesquisa hoje em Michigan sobre a Jane Addams, que também vai ser objeto aqui do curso. A mulher dele é a Mary Jo Deegan, que é outra teórica e que quando vocês forem ler a Martineau, né, vão achar muita coisa sobre ela. Esse artigo, o primeiro, é o que vai sair agora, né, na revista Estudos Ibero-Americanos. Tem também um artigo muito legal da Verônica Daflon e da Luna Campos, falando sobre a Flora Tristan e a Harriet Martineau. Aconselho vocês a lerem, é um artigo bem leve, bem gostoso de ler, bem introdutório. Tem esse texto da Bila Sorge e da Verônica também, que elas organizaram, chamado Clássicas do Pensamento Social, Mulheres e Feminismo no Século XIX, que saiu pela Record, esse ano também, muito bom o texto, vai falar sobre a Harriet Martineau e outras teóricas, né? Não quer dizer, não está falando de teoria sociológica, não é isso, mas são teóricas interessantes aí para a gente estudar, né? E como elas contribuem para o pensamento social, eu recomendo muito a leitura. E o livro que eu traduzi, da Harriet Martineau, né, Como Observar Morais e Costumes, que também foi lançado esse ano e que está à venda no blog.
venda direta no blog, né? Mas também está vendo no Mercado Livre, na Amazon, em todas as livrarias. Bom, o que mais tem disponível em português, né? Tem a parte introdutória, a parte 1 do livro, Como Observar Morais e Costumes, foi publicado na revista Caos, uma tradução do Fábio Liberal. Eu não li essa tradução, porque eu não queria, estava traduzindo na época, né? A gente fica influenciado, mas eu passei para os meus alunos, e meus alunos gostaram muito, e tenho certeza que deve ter sido, passa pelo crivo da revista, né? Deve ter sido muito bem feita. Parabenizo aí o Fábio por ter se dedicado a ela, inclusive a pensar nessa possibilidade, né, antes da gente até de democratizar o acesso à leitura da Martineau. Tem também um texto da Lorena Miguel, que saiu pelo Caderno de Estudos Sociais e Políticos do IESP, que é o antigo IUPERJ, e tem um artigo num livro que eu já recomendei aqui antes, que é o Lições de Sociologia Clássica, que saiu em 2019. É um livro português, quem puder comprar, recomendo que compre, não só por conta da Herbert Martineau, mas porque esse livro já faz uma abordagem de ampliação do cânone. Então, ele traz outros teóricos que não apenas os clássicos, né, do cânone. Tem também material para download no meu blog, né, sobre a Martineau, tá aí o endereço, basta também entrar no blog e digitar Herbert Martineau, que vai aparecer algumas coisas, tem umas 3 ou 4 postagens lá, e todos os livros da Martineau estão em domínio público, então qualquer pessoa pode baixar, pode compartilhar, né. Deixo aqui os meus contatos também, tanto do Instagram, do e-mail. Para mim está desconfigurado quando eu estou vendo aqui, mas é fernandaalcântara@ufjf.edu.br, e o Instagram é fernandahcalcântara. Tem um símbolo aí que eu não sei o que é no lugar do A. Julie, é isso. Não sei se vocês conseguiram aí se interessar pela Herbert Martineau a partir dessa fala, mas eu recomendo muito a leitura da Martineau, talvez porque eu esteja enebriada de tanta Martineau na minha vida, né? Empolgada, cada hora vaga, me dedicando à tradução e correndo com a tradução, assim. Eu acho ela muito importante para a sociologia brasileira. Obrigada, Júlio. A gente que agradece, Fernanda. Como eu comentei antes, quando a gente ouve determinadas pessoas falando e que fica explicitada essa afecção, né? Esse afeto, essa paixão, esse interesse, isso é um combustível didático imprescindível, né? Eu considero que é um princípio ativo fundamental para o reconhecimento dessas autoras, desses autores, né? dessas perspectivas. É um cativante, você cativa a gente como aprendiz, a gente fica ligado e apaixonado também, né? Com a Martineau. Tem aqui algumas considerações, eu anotei algumas perguntas, se der tempo eu vou fazer algumas perguntas também, porque eu já venho pensando também sobre a Martineau, né? Através de você eu vim conhecer a Martineau e acaba que quando a gente coloca o autor no rol de preocupações da gente, você se vê ali também procurando entender. Fora os comentários, perfeito, obrigada, Fernanda, excelente aula, muito bom, gratidão mais uma vez por partilhar o conhecimento, né? Aqui no blog também, didática maravilhosa, aula excelente, né? Então, eu vou fazer as perguntas, vou pela ordem do que eu fui recolhendo aqui, anotando, depois tem uma pergunta do Klinger aqui no chat. A primeira coisa o primeiro comentário, Fernanda, é do William de Oliveira, em que ele fala que creio que deveríamos discutir mais sobre o porquê não se reconhece a importância da produção científica da mulher na sociologia.
E essa pontuação, né, esse apontamento que o William faz, casa muito bem com o apontamento que o Juan B. Fagundes também faz, e que tem a ver com a discussão que a Martineau faz da relação entre a amostra e o universo. Né? O Juan diz aqui: eu sugiro para os próximos módulos, depois de elogiar a CSO 200, né, esse encontro, sugiro para os próximos módulos do curso convite de professores não brancos para serem expositores também. Então, ao falar de uma autora... Mas a gente convidou. Isso. Ao falar de uma autora... Pautas, né? Ao falar de uma autora desconhecida, né, ao falar da importância essa sociologia das ausências, né, a ausência das mulheres, a ausência dos não brancos, a ausência da diferença, que revela a nossa dificuldade na lida com a diferença, né? Quando muito uma tolerância negativa. Tudo bem você ser diferente, desde que você não se aproxime muito, né? A interação real com a diferença como um problema. Então, eu acho que seria muito bacana se você pontuasse a Martineau nesse lugar, falasse um pouco mais sobre isso. A gente vai fazer por partes, eu estou vendo, só agora que eu vi o chat aqui, né? Se você quiser, eu posso falar as perguntas todas, e aí a sua capacidade de organização é invejável. Nada, eu acho melhor, vamos por partes, então, se puder. Essa questão, eu não vou lembrar os nomes, viu, gente? Eu sou realmente péssimo com o nome. Essa questão da representatividade, né? Ela é muito marcante na Martineau. E ela se questiona isso o tempo todo. Ela tem uma técnica de análise dos dados que ela levanta nas entrevistas e na observação, né? Quando ela vai, por exemplo, ao Senado americano, vai conversar com os juízes da Suprema Corte e tal, ela faz uma análise sobre em que medida os procedimentos que ela toma são representativos ou não são representativos do todo. Então, ela se questiona muito isso. Inclusive, tem uma passagem dela que eu quero até trazer para a Roberta na sexta-feira, né, no Society na América, porque, assim, a tese do Tocqueville está lá. Ela fala, quando eu cheguei nos Estados Unidos, todo mundo me dizia para eu ir me despedindo da democracia, porque aquilo ali estava desmoronando. Né? É o primeiro momento. Ela fala assim, o primeiro homem que me recebeu ao desembarcar me disse isso. O segundo, o terceiro, o quarto e tal... Aí eu comecei a perceber que aquilo era um discurso de um tipo de pessoa específica, de um tipo de ocupação, uma característica, enfim. Quando eu saía daquela seara ali, eu conseguia encontrar outras visões. Né? E aí, para quem falou sobre a representatividade, sim, nós temos convidados, né? Convidado mulheres, negros, né? Buscando pessoas que estudam os temas, dando representatividade para os temas. Agora, a gente tem esbarrado numa questão, que é a questão do aceite, né? As pessoas, às vezes, né, elas não estão interessadas em falar sobre um autor desconhecido, né? Ou não estão interessadas em, não sei, a fazer um curso de extensão. Isso é uma questão que a gente pode discutir, por exemplo, agora, quando a gente for fazer essa avaliação no dia 13, né? Avaliação do módulo 1 para a entrada do módulo 2, mas tem o professor Márcio Faria, tem o professor Silvério, da USP, né? Tem muitos convidados. A questão é que quem quer falar sobre determinado tema, ou se sente à vontade, né? Tem interesse em pesquisar sobre determinado tema, ou já escreveu alguma coisa sobre determinado tema. Né? Agora, Júlia, eu estou vendo aqui alguns comentários, queria até agradecer, né, a Érica, obrigada, a Fabíola, muito gentil como sempre, né? Mas estou vendo uma pergunta do Klinger aqui. Eu percebi na apresentação... Eu poderia fazer primeiro a pergunta? Pode, à vontade. Que aí a gente passa, porque o pessoal que colocou lá no YouTube primeiro, senão eu me perco aqui. A Janai Sara. Que bom termos a possibilidade de assistir também pelo YouTube. Tive problemas com a conexão e não consegui voltar para outra plataforma e site. E a Maria de Lourdes Nunes Militão, aula maravilhosa, curso necessário, cada dia mais interessada na obra de Martineau. A Samanta Omar, como conseguimos comprar o livro? Você já respondeu, né? E aí o Klinger, né? Eu percebi na apresentação algumas abordagens da autora que me lembram muito os escritos de Adam Smith, em Teoria dos Sentimentos Morais.
A autora faz referência a esse texto e o Klinger completa, página 40. Desculpe não ter conseguido dar conta do texto todo. Na página 40, dá-se a entender que moral, para ela, é o que orienta as ações e hábitos. Pergunto se ela toma a moral como algo individual ou coletivo, tal qual pensamos hoje a ética. E depois, uma pergunta do Marcelo Camacho Silva. Quais possibilidades você vê dos usos de Martineau para os trabalhos modernos? E a Roberta Soramenho no YouTube. Opa! Na hora que você... Se fala da Roberta, ela já está aí. Que bom, Roberta. Bom, então, eu temo esquecer as outras questões, né? Quem perguntou, acho que foi Samantha, perguntou pela compra do livro, né? Lá no blog tem o preço promocional dele, tanto dele quanto dos clássicos no cotidiano, né? Então, comprando pelo blog, tem uma aba na esquerda lá, que é para compra, tem um preço promocional. Mas acha também na Amazon, acha nos outros sites, como eu tinha dito. Depois é do Klinger, né? A próxima pergunta, Julie? Ou tem outra antes? São duas foram perguntas comentários, do Klinger, né? E a do Marcelo, sobre... Tá. Porque eu não lembrava se tinha outra antes, me desculpe. Então, Klinger, a Martineau, ela vai ser influenciada pela Jane Marcet, né? E vai escrever sobre economia política o tempo todo. Ela vai ser influenciada, sim. Ela vai citar os federalistas depois. A Martineau está embebida nessa discussão. Eu até brinco em sala de aula que o Marx e a Martineau têm o mesmo começo na ciência da sociedade, é a economia política, né? E aí, daí para frente, a gente tem outros desmembramentos. A Martineau vai tentar, e ela vai deixar isso claro lá no Illustrations of Political Economy, ela vai dizer, olha, eu não estou inovando, o que eu estou fazendo aqui é o que já está dado pela economia política. E aí ela vai citar, é engraçado que a Martineau, ela faz nota de rodapé nos escritos. Não faz muita, né? Como observar morais e costumes, tem 14 notas de rodapé ao todo. Mas ela faz, diferente do Durkheim, meio século depois, né? Então, ela tem um tratamento diferenciado com essa autoria. Às vezes, no Society da América mesmo, ela gasta 2 páginas para uma citação, né? Ela está respeitando ali a autoria. É muito raro quando ela faz uma citação e não coloca a autoria. Então, a presença, né, da economia política é muito forte. Eu não vou conseguir lembrar agora onde e quando ela vai fazer essas citações, né? E qual a referência específica, viu, Klinger? O Marcelo perguntou quais possibilidades você vê dos usos de Martineau para trabalhos modernos. Marcelo, eu acho que hoje, metodologia sem dar Hersch Martineau, sem dar o Como Observar Morais e Costumes, é uma metodologia mais pobre. Porque a gente tem a disponibilidade, o texto dela é um texto reflexivo, é um texto contemporâneo. Se você não souber que foi ela que escreveu, se você não pegar a parte dos requisitos mecânicos, se você não tiver a datação, você lê o texto suspeitando que ali a abordagem, algum vocabulário e tal, é um vocabulário mais antigo, mas ele é apropriado imediatamente em termos metodológicos, você não é uma peça de antiquário, tá? É um texto para se usar em sala de aula, para orientação de TCC, de mestrado, doutorado, ele é bom. Eu fui convidada recentemente para dar uma aula na UERJ, na Federal do Rio, pelo professor Emerson Afonso, lá no Direito. E aí ele falou assim, vem dar aula aqui para a gente no mestrado, doutorado, falar de política pública e metodologia, porque as suas pesquisas são nessa área e tal. Então, eu vou falar sobre a Hersch Martineau, porque eu acho que é fundamental a leitura para o aluno do Direito que está no mestrado, no doutorado, para fazer a dissertação e a tese, ler Como Observar Morais e Costumes. Né? É, de fato, um livro muito importante. Agora, não só isso, né? A abordagem institucionalista da Hersch Martineau, a análise dela da democracia americana. Eu hoje dou em sala de aula todos os teóricos conversando com as clássicas. Então, quando eu estou falando do Conte, eu coloco
a Hertz-Martineau. Quando eu estou falando do Tocqueville, eu coloco a Hertz-Martineau. Coloco em função das obras. Cada obra, uma obra correspondente. Marx, Flora Tristan, sabe? E Beatriz Potter Webb. Então, vou fazendo essa conversa. Marianne Weber, Weber. Né? Zimmel também, Marianne Weber. Durkheim, Martineau. Né? Então, de uma abordagem mais comparativa, inclusive, que eu tenho achado que tem dado muito resultado. E olha que eu não trabalho em curso de ciências sociais, eu trabalho com direito. Então, tem aí uma resistência maior. Essa segunda do Klinger você chegou a fazer também, Julie? Não, né? Posso falar sobre ela? Então, Klinger, eu não sei a qual passagem específica você está falando. Eu estou até com o livro aqui do lado. Deixa eu ver, você falou que é a página 40. Tá, quando ela está falando de requisitos filosóficos ainda, né? Na seção 2. Terceira linha. Tá, mas agora não vai ter jeito assim de olhar especificamente o que é a citação, né? Mas a sua moral impressa visivelmente para todos os olhos. É isso que você está dizendo, né? Isso não é a condição. Olha, a frase que o Klinger está citando, gente, na verdade, a Martineau faz umas frases, às vezes, muito longas, né? Começa na 39. A verdadeira liberalidade, a qual sozinha é digna de contemplar todas as nações da Terra, não traça uma ampla linha através do meio da conduta humana, declarando tudo que cai de um lado vício e tudo que cai do outro lado virtude. Tal liberalidade sabe que ações e hábitos não carregam sempre sua moral impressa visivelmente para todos os olhos. Ela está dizendo aí que o objeto do cientista social é as morais de um povo. Então, e ela usa sempre morais, as morais da política, por exemplo, ela fala. Né? Então, essas morais, elas vão ter que ser analisadas sem condenação. Então, essa liberalidade que a Martineau está citando, não é a liberalidade para se julgar, é para classificar. Eu não posso separar o mundo entre vícios e virtudes. Tem mais para além de vícios e virtudes. Eu tenho que ficar atento a isso. O observador social, ele não tem que julgar, ele tem que classificar. Como um povo faz isso? Como um povo faz aquilo? Como um povo trata a mulher? Como um povo trata, sabe? É isso que ela está dizendo. Então, quando você pergunta se torna moral como algo individual ou coletivo, tal como hoje a ética, ela toma a moral a partir de uma visão da coletividade e como ela se expressa. Se você pegar da divisão do trabalho social do Durkheim, e ele falando que o direito vai expressar a moral vigente na sociedade, você já encontra isso lá na Martineau. Tá? Então, aí tem até uma questão interessante, porque a Martineau, você vai ler, você disse que não leu o livro todo ainda, né? Você ainda está lendo. Mas a Martineau vai usar uma frase que vocês vão falar que é o Weber falando. Ela vai dizer, nós precisamos entender o sentido subjetivo que os indivíduos conferem à sua ação. Aí, no como observar morais e costumes. Ele vai falar assim, nossa, mas o Weber era um individualista, e a Martineau está falando sobre moral, a moral de um povo, como é que ela pode ser visualizada em instituições. É exatamente isso que ela está falando. Ela não está agindo de modo apartado. Ela não está, ela está fazendo uma referência direta a como as instituições sociais podem expressar, mas não claramente, às vezes não está declarado, podem expressar suas morais e expressar como elas inculcam morais, entre aspas, né? E como é que isso reverbera lá no comportamento social. É uma autora complexa. Mais alguma, Julie? Está desligado o seu microfone. Gilberto Teixeira Lima. Boa tarde, professora Fernanda. Você tem algum tipo de mapeamento em quais IFs se trabalha a Hertz-Martineau? Então, Gilberto, tem um trabalho de uma colega nossa que vai até voltar participou do ensino de sociologia ontem e hoje e vai participar aqui com a gente também para falar sobre a Beatriz Potter Webb, que é a professora Eliana Debia, da Argentina. Ela fez um trabalho muito legal, tem um artigo dela sobre violência epistêmica e violência simbólica, falando sobre o apagamento das mulheres.
E aí ela estuda as nacionais, né, as universidades nacionais da Argentina, para verificar os currículos de ciências sociais. E ela chega à conclusão de que nós passamos por uma violência epistêmica e simbólica porque as mulheres não constam nesses currículos, né? Agora, eu não tenho uma pesquisa dessa natureza. Eu acho que seria interessante ter no Brasil um mapeamento sobre como são dados, né, a introdução à sociologia, a história da sociologia nos cursos de graduação em ciências sociais. Acho que seria muito legal. Mas isso teria que ser um trabalho em rede, né? Um trabalho colaborativo. É uma proposta muito boa, inclusive. Ah, que bom. A Julie colocou aí o texto da professora Eliane Debia. Alguém tem alguma outra questão, comentário? Tá mudo, Julie. Comentários elogiosos, todo mundo agradecendo a partilha e agradecendo a forma da sua fala. Eu queria corri, achei que estava terminando, mas ainda está 13h35, daria tempo de ter entrado mais no texto. Eu convido quem quiser colocar mais alguma questão. Enquanto isso, eu queria eu queria tomar a liberdade para te fazer à vontade. Uma provocação. Primeiro, porque chamar atenção para essa sua didática, né? A sua estratégia de apresentação da Martineau. Você sempre apresenta a Martineau cotejando o trabalho dela, com de outros autores no tempo dela, mas também chamando atenção para temas e discussões no presente, de autores no presente. Eu acho interessante essa localização, essa estratégia, né, que você usa. E aí, hoje, quando você estava falando, eu estava pensando no Frederick Vandenberg e a ideia, o livro, né, reunindo teoria social, filosofia moral e os studies, né, como talvez aí uma possibilidade de se pensar esse lugar, né, da escrita, da análise social que a Martineau propõe, né? Também o argumento do Andrew Delano Abbott, que é o Chaos of Disciplines, em que ele vai tratar um pouco disso também, como o conhecimento muda e avança, a produção de conhecimento muda e avança, né? Porque me parece que quando a gente ouve você falando da Martineau, a gente vai vendo o avanço na produção do conhecimento sociológico e a gente vai identificando uma permanência, né? Determinados temas, determinados recortes, determinados métodos, determinados conselhos, né? Digamos assim, e o apagamento de alguns objetos, né? Alguns objetos, ou empalidecimento, digamos assim, de alguns objetos, né? Então, isso só um comentário, porque eu fico pensando, por exemplo, a descrição que a Martineau faz do olhar, da qualidade do olhar, ela é muito parecida, ela é muito aproximada, ou permitiria uma aproximação muito, muito bonita até, do argumento do Helmut Plessner, que é um pensador social que está falando a partir da antropologia filosófica na Alemanha muito tempo depois, né, que ela. Ou a diferença que o Hans Joos, que é um outro sociólogo da atualidade, faz entre você se declarar de acordo com valores, declaração de princípios, né? O discurso, então a declaração, eu me declaro a favor de princípios, eu me declaro fiel a valores, mas na prática, na institucionalização, você identifica uma desconexão entre morais e instituições morais e costumes, discursos e prática, né? Então, e outro detalhe também, que na verdade me parece que você está investindo no que a gente pode chamar de estudos martinoianos, não sei, né? Martinoianos.
já tem-se agora uma institucionalização da pesquisa do trabalho da Martineau, né? E você chama atenção para a necessidade do ensino da Martineau. Então, essa reflexão, se essa institucionalização da pesquisa, ela corre paralelo, por fora, antes, como é que se dá essa institucionalização da pesquisa em relação à prática, à incorporação do ensino. E, por fim, tem a ver com a Roberta também, semana que vem, opa, de novo, né, Roberta? Que é a nossa necessidade de complexificar o conceito de liberalismo. Porque a Martineau, me parece que ela é uma liberal no sentido político, né? Mas essa afirmação ela esbarra numa limitação nossa, enquanto analistas. Mas qual liberal, né? Qual tipo de liberalismo? O que nós estamos chamando de liberalismo? E o que é o sentido moral de liberalismo quando você fala liberalismo político, né? E a necessidade de você pensar um pouco mais esse conceito, inclusive a partir da Martineau, para não cair na condição que ela diz de espalhador de boatos, né? Seja na condição de pesquisador, seja na condição de professor. Então, você trouxe muitas coisas, deixa eu tentar digerir aqui. Uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, na sua fala, né? Essa produção teórica da Martineau, ela também não foi dada, não foram escolhas dela, né? A Martineau fala muito sobre isso na autobiografia, como é que a vida vai te levando a fazer determinadas escolhas. Você vai tendo oportunidades ao longo da vida que você não imaginava, você não estava preparado, né? Eu falei que ia contar aqui sobre a questão da como ela se torna escritora, eu não contei. Então, vou contar isso, vou contar a história do Como Observar Morais e Costumes, já que eu estou com tempinho ainda. Porque eu acho que eles são significativos para entender a Martineau. Primeiro, a Martineau escreve um artigo escondido da família, sem nomear, né, com 19 anos, e manda para o Monthly Repository, que é um diário unitarista. Né? E aí, essa publicação sai com 19 anos. E aí o irmão dela chega para ela e fala: poxa, olha só, um autor novo, não assinou, que cara legal e tal, que escrita legal, já subentende que é homem, né? Que legal e tal, que argumento bacana. Aí ela escuta tudo e fala com ele, fala assim: eu também gostei, tanto é que fui eu que escrevi, né? E ela conta para ele, fui eu que escrevi esse artigo. Ela fala: o quê? Você escreveu esse artigo? Ela fala: fui eu que escrevi. E eles estão me pagando para escrever, inclusive. E aí ele fala assim: então, a partir de hoje, deixe para outras mulheres remendar calças e pregar botões, porque você é uma escritora querida. Né? E ela fala assim: foi a primeira vez que me chamaram de querida na vida, me senti uma escritora e uma adulta ao mesmo tempo. Então ela diz: eu fui para casa me sentindo uma escritora. Uma mulher que já estava pensando se ela iria ganhar a vida, né? Porque ela tinha perdido os rendimentos familiares, se ela iria e perdido o noivo prometido, né? Se ela iria ganhar a vida costurando, ou se ela tinha outra possibilidade. Aí aparece, tem um acaso, aquilo que a gente estava discutindo muito com o Jacó, né, com os entrevistados lá do ensino de sociologia ontem e hoje. Tem muito de acaso nessas questões, não é tudo uma programação. A outra coisa foi como observar morais e costumes. A Martineau começa escrevendo economia política como uma professora. Ao contrário das outras, que serão professoras de fato na sociologia, né, já na virada, no final do século XIX, a Martineau não podia ser professora de sociologia, ela não tinha essa oportunidade de ser professora. A gente pode lembrar aqui, já que a Roberta está no YouTube acompanhando, né, Roberta? A Mary Stonecraft, que vai tentar criar uma escola no século XVIII, não consegue, junto com a irmã, né? Esse papel da mulher enquanto professora. Então, por isso que a Martineau vai falar de educadora pública, né? Sou educadora pública, eu uso os meios, já que eu escrevo bem, que as pessoas querem me ouvir e tal. Ela até fala, numa determinada passagem: eu não estou preocupada com a liberação do voto.
Eu não estou preocupada com o voto para todos. Eu tenho muito mais influência política do que se eu votasse. O que eu escrevo interfere na política. Eu dou notícias sobre o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, e quase ninguém aqui dá, com relação à escravatura. Enfim, ela tinha uma visão muito específica sobre essa realidade, né? Que às vezes é muito criticada, porque ela não assumiu determinadas bandeiras, mas ela não assumiu, a Rosa Luxemburgo não assumiu, achava que era bobagem, e várias outras, né? A Mariane Weber, enfim. Então, como observar morais e costumes aparece também dessa forma. Um amigo dela fala para ela na viagem. Primeiro, um amigo fala assim: olha, você quer tirar férias? Isso a Martineau contando. Por que você não vai para esse lugar aí, esses Estados Unidos? Vai lá descobrir o que está acontecendo, né? Conta pra gente o que está acontecendo. Aí ela falou assim: eu estou precisando tirar férias mesmo, fiz muito sucesso com as novelas, vou tirar umas férias nos Estados Unidos. Então ela vai para os Estados Unidos para esse suposto descanso, né? E aí ela vê ali um rico campo de investigação quando chega. Tanto é assim que sai de lá com 3 livros na bagagem, né, escritos. O Como Observar Morais e Costumes, um amigo fala para ela que queria encomendar um capítulo de livro para um livro que seria chamado Como Observar. E aí cada capítulo receberia o nome do objeto. E para Martineau, que já estava analisando nos Estados Unidos essas morais e costumes, essas instituições, que ela escrevesse sobre morais e costumes, que era a pessoa experiente que ele conhecia. Só que a Martineau passou a viagem de volta escrevendo e esse amigo não publicou. E aí ela conta isso no prefácio, na autobiografia, que ela não sabia dizer não. Quer dizer, não foi ela que escolheu falar sobre pesquisa. Reconheceram ela como uma viajante e pediram para ela falar sobre experiência. E aí o editor resolve criar, não um livro, mas uma série de livros com especialidades. E a Martineau fala, bom, então vou aproveitar esse material e vou publicar o Morais e Costumes, né? Então, essa contingência aparece também nas escolhas dela, né? Não é uma coisa assim programada, né? Tem outras perguntas, Júlia? Eu estou vendo que o Klinger colocou. Celso, obrigada, Celso, estou vendo sua mensagem aqui. Eu fico super tentada a comprar a tese, me parece que foi o Klinger, né, que colocou a tese de que a Martineau foi deixada de lado pela história da sociologia por um machismo ocidental. Mas eu vejo que em outras áreas, um pouco mais tarde, algumas mulheres foram valorizadas em sua obra, no seu campo, e outras não. Então, o Klinger, existe uma discussão, aí a Mary Doe Deegan, o Michael Hill, a Langer Maniebrook, a Lynn McDonald, né, de que existe um sexismo característico na sociologia, né, muito forte. A Lynn McDonald publicou agora recentemente o último bastião do sexismo na sociologia, né, um artigo muito interessante. Tem também os textos clássicos da Gabriela Arango, falando sobre a sociologia tem sexo, né? Isso vai aparecer em diversos momentos. Agora, no caso da Hersh Martineau, como explicar que essa mulher extremamente conhecida, que fez parte da fundação, que contribuiu para a institucionalização da ciência, porque ela, olha, o Tocqueville morre em 56, 59, o Comte morre em 56. A Martineau é quem traduz o Comte e torna ele acessível em língua inglesa. Enfim, quem mais está aí? A Flora Tristan morre em 44, né? A Martineau segue até 70 produzindo. Será que eles não se leram? Será que não tem? Porque a gente tem notícia de que a Flora Tristan leu ela, né? Que quando escreve Passeios em Londres, está lá a referência a Hersh Martineau. Por que os outros teóricos não citam? Isso é uma coisa a se investigar, né? Até tem possibilidade de se descobrir isso vendo o que eles liam, mas é uma fonte difícil, né, de se acessar. Eu acho que o nosso cânone tornou-se androcêntrico. É tentado achar isso, eu acho. Eu acho que as escolhas, no momento, eu concordo com as teóricas que falam isso. No momento da institucionalização, a contribuição das mulheres foi desconsiderada. Se você lê, coloca do lado A Democracia na América e coloca do lado Society na América, o que, e aí comprando o argumento do Michael Hill, o que tem de diferença entre um e outra?
Reza a lenda, inclusive, que o Tocqueville recebeu, né, antes de publicar o segundo volume em 1840, o livro da Martineau e falou que não ia ler. A Martineau era muito famosa, o Tocqueville era um juizeco, né, Roberta? Quem conhecia Tocqueville na época? Ninguém conhecia o Tocqueville. O Tocqueville era um juiz que tirou licença e foi para os Estados Unidos conhecer as instituições penitenciárias. Para a gente, hoje, a gente só lê Tocqueville. A gente não lê Martineau. Por que a gente não lê? Se as obras dela eram muito mais populares, aclamadas no momento, por que na virada para a institucionalização essas mulheres foram expulsas dos circuitos acadêmicos? Essa é uma questão que a gente tem que investigar. Legal. O Klinger continua. Você quer ler aí? E tem um comentário da Samantha Omar. Aqui na UFJF, a professora Célia da Graça Arribas nos apresentou as clássicas. Né? Que bom. Na sede, né? Muito sintomático, algo a ser debatido e investigado. O Klinger faz um comentário nesse sentido aí, de novo. Né? O meu ponto é, parece que em todas as épocas há uma espécie de espírito do tempo que absorve ou rejeita certas teses e escritos. É como uma onda do mar. Alguns sobem a onda e surfam vistosos, outros a tomam a peito e são arrastados, chacoalhados e largados na praia todos sujos de areia. Algo a se pensar. Né? Eu já fico pensando nas condições, nessa diferença de condições objetivas e subjetivas para a gente produzir conhecimento, né? Como que as oportunidades, esses recursos, eles são distribuídos de maneira desigual para as mulheres. Me parece que a mulher é uma afortunada nesse sentido, do mesmo jeito que a Marianne Weber me parecia afortunada, né? Ela tinha as condições subjetivas para investir naquilo, tinha talento, tinha o rigor, tinha a perspicácia, tinha todas as virtudes que ela mesma aconselha para se fazer o trabalho de análise social. E, ao mesmo tempo, tinha todos os recursos objetivos. Tinha tempo, tinha liberdade, tinha um conforto financeiro. E mesmo assim foi cutucada pelo dedo várias vezes. Vai fazer seu enxoval, vai cuidar da casa, olha, minha mãe está reclamando. Né? Me parece que a diferença de gênero, essa discriminação de gênero, ela é uma discriminação que se sobrepõe a essa primeira contingência, digamos assim, né? Essa distribuição de talentos, de recursos, que se coloca de maneira diferente para as mulheres. Não sei. Eu acho que eu entendo o que o Klinger está falando, né? Mas eu acho que não é só isso, né? Porque algumas teóricas não quiseram ter contato com teóricos. E aí, quando a gente for discutir Flora Tristan, a gente vai ver isso com relação ao Marx e o Engels, né? E ela era citada pelo Engels, foi citada pelo Marx. Então, não quis ter contato, né? A princípio, a notícia que a gente tem é essa. Martineau, que contato ela teve? Stuart Mill, né? E vários outros, mas que, por várias razões, inclusive por serem menos elogiados do que ela, talvez tivessem tentado contribuir para esse apagamento. Isso é um fato, né? Agora, o que de certa forma, me tira o sono é que a gente vê plágios descarados acontecendo na academia, a ausência de fonte, né? A ausência de referência à fonte, e a gente fecha os olhos com relação a isso e fala que, não, isso era assim mesmo, né? Isso existia a perspectiva da cópia das publicações, os resumos, não se falava em autoria. Tá? Martineau sofreu com isso de várias formas, né? Ela escreveu a Filosofia Positiva de Auguste Comte, e aí depois isso se torna a filosofia positiva, vírgula, autor Auguste Comte, né? Isso é uma coisa completamente absurda. Então, a gente precisa ser mais sistemático também na avaliação dessas situações e investigar se tem motivo, quais são os motivos, de fato, para a gente não saber que tinha uma mulher
no panteão dos fundadores. Se é que existe algum motivo. Critério temporal não tem como negar, estava lá. Obras não tem como negar. Né? Nesse intervalo curto de tempo, a Martineau publica várias obras, todas elas sobre a ciência da sociedade, contribuições metodológicas e concepções teóricas de análise social muito interessantes até hoje. Como justificar isso? Durkheim tinha um artifício que era brigar com os inimigos que ele queria, né? E aí ele citava. Mas será que ele cita as teóricas? É uma coisa para se investigar numa pesquisa específica, né? Eu estou vendo aqui, Júlio, para a gente encerrar, o Cristiano tá falando que é como se, segundo os amigos do rei, as mulheres atrevidas que eram não devessem estar ali. Todos perdemos com isso a ciência, o conhecimento, o mundo das ideias perde com isso. Concordo, Cristiano. Também acho. Bom, eu me coloco à disposição lá Tem no... um comentário aí da Roberta, logo na sequência também. Não vi. Ah, No tá. YouTube. Ok. O alcance do DA, da Democracia na América 1, foi amplo. Volume 2, nem tanto, especialmente com a resenha do Smith, mas não justifica de fato negar a leitura de Herbert Martineau e desprezar uma obra dessa. Também acho, Roberto. E engraçado como é que são feitas escolhas, né? Por que a gente tem que fazer escolhas? Olha só, um material ótimo para a gente fazer a sociologia comparativa com a perspectiva. Eles estavam lá no mesmo momento. A viagem do Tocqueville foi de 9 meses, eu acho. Roberta que me corrija aí se eu estiver enganado. Martineau ficou 2 anos fazendo pesquisa de campo. E por que naquele mesmo período? Tocqueville estava saindo, ela estava chegando. Né? E por que a gente não pode ler as duas obras? Acho até, fica aí o convite, Roberta, para a gente fazer uma análise conjunta disso, num debate, né, de obras. Vamos falar de obras, isso é muito legal. Acho que contribui para o desenvolvimento, né, da teoria sociológica. Chamar mais gente também, né, para fazer isso. E, gente, eu queria lembrar, já que não tem mais questões, né, nem comentários, que a gente deixou lá no blog a gente está falando de Tocqueville, né, uma campanha de doação do livro Antigo Regime e a Revolução para os inscritos que participaram de todos os encontros até hoje, até o da professora Roberta, que vai ser na sexta-feira, né? Tem que ter participado de todos, escolher um dos autores e dizer como é que seria o uso deles em sala de aula, ou como é que vocês já fazem isso em até 5 linhas. E aí a gente vai escolher uma das respostas lá depois para poder ganhar o livro. E hoje também a gente vai colocar a doação do livro Como Observar Morais e Costumes, a partir de uma questão que a gente vai deixar aí aberto para qualquer pessoa que tenha assistido o encontro do professor Igor, né, falando sobre Herbert Martineau, e esse de hoje, para a gente provocar mesmo o debate, né? Acho que isso já é um passo dado aí em direção à contribuição do pensar às clássicas, né? E esse curso tem trazido tanto o cânone quanto também esses apagados da história da sociologia. E demos o tempo. Agora eu vi 3 minutos. Mais alguma coisa, Júlia? Isso. Não, aí tá. O Cristiano colocou uma dica aqui, né? De um filme, A Esposa, do Glenn Close, dando uma aula, né? E eu coloquei aí a referência também da série de Cher, que conta a história também de uma mulher não branca que assume a chefia de departamento de letras numa prestigiada universidade, num momento de decadência da procura, né, falta de alunos para cursarem humanidades, no caso, literatura, né? E aí tem toda essa discussão também sobre a presença, né, das mulheres, da mulher negra, dos não brancos, como a estrutura da produção de conhecimento, de ensino, como que ela é marcada por esse tipo de exclusão, né, por esse tipo de silenciamento, as estratégias subterrâneas, né, e cruzadas, né, como que envolve uma série de questões. Essa invisibilização, ela não é um processo simples, ela é complexa, é uma realidade complexa, né? Então, tá aí.
No mais, temos nosso tempo, Fernanda. Temos que encerrar. Muito Lembrando que ainda disciplinada. não é o último encontro, gente. O último encontro vai ser na sexta-feira. Depois a gente vai fazer um encontro para avaliar o módulo 1, chamando vocês aí para bater um papo com a gente para ver esse abre-alas do módulo 2, o que a gente pode melhorar, né? E como é que vocês avaliam isso? Exatamente. Então, fica o convite para vocês, né, para que a gente se encontre, agradecer mais uma vez, né, as instituições que estão garantindo a condição da gente realizar a nossa fidelidade aos nossos princípios, aos nossos valores, né, aos nossos sentidos morais, no caso dessa iniciativa. Agradecer você de novo, Fernanda, pela generosidade, como a todos que passaram por aqui. É uma generosidade, né? É uma disponibilização do tempo, é uma disponibilização do conhecimento, é uma horizontalização, né? É um investimento no processo de divulgação, e, nesse sentido, um papel de educador público, né? Realmente público, que a gente assume. Então, te agradeço muito por isso e agradeço a todos pela presença, né? E aguardamos todos ansiosos para a nossa boa conversa com a Roberta. A Roberta é maravilhosa, gente. Espetacular, né? Vamos encerrar com chave de ouro. Sim, então a gente aguarda vocês aqui para a gente aprofundar na conversa sobre Tocqueville e aí tecer mais alguns nós, mais algumas pontes entre esses dois autores fantásticos, né? A Martineau de um lado e o Tocqueville do outro, para que a gente possa enriquecer a nossa condição de criar uma didática